acredito que todos os trabalhadores concordam comigo, que essa é uma noite onde a gente se reúne para a gente partilhar alguma coisa que a gente estudou. Não existe uma pretensão de ser uma palestra. É um encontro onde a gente deseja refletir juntos sobre um determinado assunto. Acho gostoso da gente lembrar, é importante a gente estar lembrando isso, né? Então, o tema que ficou reservado para a noite de hoje, para que a gente possa estar fazendo essa partilha, para que nós possamos estar pensando juntos, Ok, só um pouquinho que não está mudando a tela, só um segundo. Seria aqui, Ricardo? Ricardo, vai me dar uma ajudinha até. Nessa. Obrigada. Seria, ajuda-te e o céu te ajudará. Vou pedir desculpa para vocês, porque a gente está testando tudo aqui, como vocês puderam perceber, né? Então, mas enfim, o tema da noite de hoje é ajuda-te e o céu te ajudará. Então, é tão claro, né? É tão direto, parece que a mensagem está completa, parece que a gente não precisa nem falar mais nada. Porque ela expressa, inclusive, a relação de trabalho, né? O princípio da lei do trabalho, né? Esse é um tema que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, e no capítulo há uma citação sobre o livro dos médiuns. E a citação diz o seguinte: encontrarás pedras sobre os teus passos. Olha e tire-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiserdes empregar. De novo eu falei, gente, está completa, porque está dizendo que é a vida, né? É um planeta escola onde nós estamos, por sua vez os problemas existem, os problemas são nossos companheiros de jornada, são as pedras que vão estar no nosso caminho, e aí está pedindo para a gente olhar, olha para essas pedras, olha para o problema, não disfarça, não finge que não existe, porque o primeiro passo para a gente progredir, para a gente evoluir é o diagnóstico, porque imagina, nenhuma cura seria feita se o médico não fizesse um diagnóstico preciso. Então, por isso o Evangelho está dizendo para a gente, olha para a situação, reflete sobre ela. E aí está também dizendo assim, não terceiriza não dá para sair pedindo ajuda, né? Tira tu mesmo, né? Você mesmo e trabalha. Depois que você identificou uma situação ou um problema, trabalha sobre ele. Porque se a gente terceirizar, a gente terceiriza o bônus horas também, né? Então é a gente que tem que resolver o problema de cada um de nós. E aí eles dizem ainda, e nós te daremos a força necessária se a quiserdes empregar. Então, o livre-arbítrio, né, eles consagram o livre-arbítrio de uma maneira linda, porque depende de cada um de nós o que a gente quer fazer também com aquelas inspirações que a gente recebe ou com a força que a gente recebe do alto, né? Aí, a gente conta com duas energias que são dinâmicas e que estão em constante movimento, que inclusive já foram tratadas individualmente nos encontros aqui das segundas-feiras, eu não me recordo exatamente por quem. Mas uma delas foi a oração, né? A gente viu, num determinado momento, que na palavra oração estão contidos dois verbos, o orar e o agir. Então, a gente sabe que existem várias formas de oração. Existe a oração da súplica, existe a oração do louvor, existe a oração do pedido, né? Quando a gente pede por ajuda. Então, vamos imaginar, vamos fazer uma analogia. Existe a do agradecimento. Então, vamos fazer uma analogia na relação de pais com filhos. Quando um filho faz um agradecimento para a gente, verbal, né? Porque a gente fez um café da manhã gostoso, porque a gente fez um jantarzinho, porque a gente deu uma carona, por diferentes razões, quando o filho diz obrigado, é uma coisa gostosa de ouvir, né?
Contudo, se depois que aconteceu esse obrigado, dali uns minutos, dali meia hora, não importa, há um desenrolar e uma desavença, e daí esse filho vem com um tom agressivo, que vem com uma resposta atravessada, vem com uma ausência de carinho. A gente, como pai e mãe, quem não tem filhos, pensa na relação com os pais, né? Quem tem filhos, pensa na relação com os filhos. A gente leva aquele choque, fica a sensação de que aquele agradecimento que aconteceu verbal foi plástico. Que, na verdade, o que a gente quer ver em termos de agradecimento é a ação. Vamos agora tentar usar os sapatos de Deus, né? Vamos vestir os chinelos de Deus, né? Como será que ele se sente quando a gente agradece numa oração bonita, faz uma oração bonita de agradecimento, e aí a gente sai, hoje à noite, a gente sai daqui, na primeira dificuldade que a gente tiver, a gente está xingando, a gente está se desequilibrando, a gente está baixando o nosso padrão de vibração, né? Então, é interessante da gente refletir como que a gente pode somar as duas coisas para permitir que esta energia fique em movimento, que ela nos empurre, que nos ajude a avançar, né? E aí tem uma outra companheira, que também já foi falada aqui, que é a danadinha da fé, que é também uma grande parceira na nossa jornada, né? Principalmente quando a gente vê as pedras que estão pelos caminhos. E aí, como diziam os poetas, alguns poetas, né? Que falavam assim, até essa semana teve o aniversário, acho que foi essa semana que passou o aniversário do Gil, e aí não sei se vocês viram aquela live, né? Uma homenagem, aquela live, que falava a respeito de uma das músicas dele, que dizia assim, andar com a fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. A gente reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Porque o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimado a semente. Porque o amor será eterno novamente. Olha que coisa mais linda. Eu fiquei pensando, algumas letras, elas são mais do que uma peça de arte, elas são uma psicografia. Não é verdade? Elas são uma psicografia porque elas refletem muito daquilo que o bem, de maneira geral, acredita, né? E a música tem uma graça de Deus que é a de alcançar corações que professam todos os tipos de fé. E às vezes, sem perceber, a gente está cantando e orando, né? Então, para a gente pensar na importância também dessa coleguinha, dessa companheira de jornada, que é quando a gente acredita em Deus, em nós mesmos e naqueles que estão nos acompanhando. Então, a gente sabe que é possível. A gente vê um clarão, a gente vê sempre no fim do túnel uma luz, porque a gente sabe que vai dar certo. Aí, vale a gente lembrar que um amigo chamado Gandhi disse para a gente o seguinte, que a gente deve que a gente deve mudar em nós aquilo que nós desejamos ver diferente no mundo. Eu fiquei pensando comigo, gente, imagina se todos nós nos dispuséssemos a mudar em nós aquilo que a gente gostaria que fosse diferente no mundo, haveria uma explosão de bem, uma explosão de amor. Então, vale lembrar de novo que, como no comecinho a gente conversou sobre o livre-arbítrio, até para lembrar de outra música, né? Depende de nós. Depende de nós, né?
Muito bem. Aí eu queria fazer uma partilha. Eu, essa semana, conheci um canal no YouTube pera só um pouquinho, chamado Espiritualidade na Ação. Eu não sei se vocês já viram, Espiritualidade na Ação. Esse é um canal de 3, eu acredito, assim, eu estou aprendendo ainda, porque como eu falei, eu descobri agora, né? Mas ele é composto, na maioria das vezes, por 3 pessoas e um convidado especial. Tem um pastor, um padre e um brasileiro que não se denomina, eu acho até pelas colocações que ele é um pouquinho espírita, mas ele não tem uma denominação, sabe? Mas é um cidadão, né? Uma pessoa do bem e que é comprometida com o bem. E eles convidaram, essa semana que passou, uma das figuras que com certeza está no front, né? na equipe de fronte do Exército de Deus aqui no planeta Terra. O nome dele é Padre Júlio Lancelotti. Quando eles falaram, né, na verdade eu me emocionei várias vezes durante a live, mas eu me emocionei bastante quando o Padre Júlio disse que o amor também erra, que o amor não nos faz invencíveis ou infalíveis. O que o amor faz é que ele potencializa em nós a resiliência. Olha que coisa mais linda e mais verdadeira, né? Porque a gente, às vezes, fica achando que é falta de amor quando a gente tem as nossas dificuldades, né? Então, ele diz... Aí, ele também... Então, ele fez essa partilha e daí ele disse assim, eu também não me sinto muito confortável de falar assim, Deus Todo-Poderoso, quando eu estou fazendo uma oração. Eu gosto de falar assim, Deus todo misericordioso, porque quando a gente está passando por uma fase muito difícil, que inclusive essa pergunta que ele fez, né, que ele repetiu de alguém que fez, foi uma pergunta que surgiu na época da Segunda Guerra Mundial. Mas muito provavelmente, eu tenho quase certeza que é uma pergunta que algumas pessoas se fazem hoje, devido ao caos que a gente vive, né? O caos que nós estamos passando, né? Que é assim, onde está Deus agora? Onde está Deus nessa hora, né? Aí ele disse que como ele acredita que é um Deus todo misericordioso, ele acredita que Deus está no leito do hospital com aquele indivíduo que não tem um respirador, que Deus está de mão dada com aquele irmão que está passando fome, que Deus está passando frio através de um outro irmão, que Deus perdeu um ente querido e está sofrendo, que Deus está no funeral, acompanhando outros irmãos. Então, por esta razão, se a gente quiser ficar mais perto de Deus, a gente já sabe onde a gente tem que estar. Eu achei isso lindo. E traz em nós, borbulha no nosso coração, na nossa mente, a necessidade emergente da gente se comprometer com o bem fora da nossa casa, né? Fora só dos nossos, fora daquele mundo que nos é tão querido, né? E aí, então ele diz, né? Portanto, se eu quiser ficar mais perto de Deus, eu já sei onde eu tenho que estar. Para a gente pensar sobre esse assunto e que está diretamente relacionado com o tema da noite, que fala ajuda-te que o céu te ajudará, né? Muito bem. Daí, para que a gente possa encerrar, eu trouxe também outro serzinho que estava conosco aqui, provavelmente não comigo, porque ele estava na frente, né? Eu estou correndo atrás, que é o Chico, né? Que agora já está do lado de lá, de novo, com certeza no exército de frente, né? E eu trouxe um textinho de uma oração muito linda dele, que fala assim, teu destino está constantemente sobre o seu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas,
modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Portanto, está comigo, está com vocês, está conosco e com ninguém mais. Então fica o convite dessa noite e eu vou... O Tico está fazendo sinal aqui que eu tenho mais coisa para falar, né, Tico? Ele está falando... Ok. Beleza. Vamos lá, então. Não tem problema, vamos lá. Na oração de encerramento, eu pretendo estar partilhando com vocês a oração do Pai Nosso expandido, que a Andrea esses dias tinha comentado comigo, né? A gente tinha falado sobre o assunto, e na própria oração desse Pai Nosso expandido, tem um momento em que diz assim, que a gente fala, né? Santo seja o seu nome nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, na minha rotina. Então, como que a gente pode santificar o nome de Deus se nós não nos dispusermos a rever as nossas ações, não é verdade? Então, como sugere no Pai Nosso, é muito interessante que a gente possa, porque uma coisa legal também de pensar, quando a gente fica com o coração inflamado, quando a gente fica com uma vontade de mudar, com um desejo intenso de escrever diferente, né? A gente tem a sensação de que é só uma questão de um interruptor, que a gente vai acender num dia, né, e apagar no outro, ou que vai acontecer como no esporte ou na dança, que você, de uma hora para outra, tem um clique e aquele passo começa a acontecer, né? Na verdade, são as pequenas, talvez até seja um pouco isso, né, mas é que você tem um monte de treino antes de acender o interruptor, né? As nossas pequenas atitudes, os nossos pequenos pensamentos, os nossos pequenos olhares, que vão, na verdade, permitir que haja um processo de transformação. Não, salve São Francisco de Assis, né, que teve aquela transformação homérica e que se despojou completamente. E ainda assim, devido ao nível de consciência e ao nível do espírito, ele já vinha com aquilo na cabeça dele, pensando sobre o assunto, né? Até que, desde bem jovenzinho, até que ele tomasse de fato a decisão. E assim com Paulo, e assim com tantos outros espíritos de luz, né? Que se transformaram a ponto de virar para a gente um modelo, um exemplo. Mas, de fato, então, para que nós possamos pensar individualmente sobre as nossas vidas, se não é o momento da gente mudar tudo, se não é o momento da gente virar São Francisco ou franciscano, é seguramente o momento de nós fazermos pequenas mudanças interiores, talvez mudanças que a gente sequer, que o outro talvez não perceba, mas que dentro de nós a gente sabe as conquistas que foram feitas, né? E, quando possível, mudanças que efetivamente vão impactar positivamente nos nossos irmãos, naturalmente, que essa é a proposta, né? Aí tem eu queria só um pouquinho dividir com vocês um pensamento que diz o seguinte, quando a gente vê uma situação tão difícil, quando a gente observa que são tantos os problemas à nossa volta, talvez aqui na Austrália a gente até sinta um pouco menos isso, mas quando você está num país onde as necessidades materiais são mais evidentes, como é o caso do Brasil, então você tem tantas frentes de trabalho para serem socorridas, né, que a gente pode correr o erro de paralisar, porque é tanto para fazer que a gente fica, que a gente é tomado por uma
apatia. E aí, vale a gente lembrar que uma frase que diz assim, eu não posso tudo, mas eu não posso ficar no nada. Não é interessante? Então, a gente não vai poder nunca dar conta de tudo. Natural. Mas a gente também não vai poder não contribuir com nada. Né? Porque essa é a proposta da jornada, que a gente possa progredir individualmente e humanitariamente enquanto sociedade, né? Enfim, era esse o recado da noite de hoje. Eu vou então fazer a oração do Pai Nosso expandida, ela é parte do bate-papo, porque ela é mais demoradinha, então ela não segue ela acaba funcionando como uma espécie de passo que a gente conjuntamente, né, à medida que os nossos pensamentos vão estar elevados, então a gente contagia o ambiente onde nós estamos presentes, então esse passe alcança qualquer lugar do planeta que esteja conosco em termos de energia nesse momento, né? Então, portanto, é isso. A gente vai investir um tempinho nessa oração. Então, se vocês quiserem ficar relaxados, sentarem relaxados nas suas cadeiras, confortáveis. Pai, Pai nosso, Pai que estabelece sobre nós a irmandade, Pai que por ser nosso nos faz irmãos. Pai querido que estás no céu, santo seja o teu nome no coração de cada um de nós. Santo seja o seu nome nos nossos pensamentos. Santo seja o seu nome nas nossas atitudes cotidianas. Venha a nós o teu reino, um reino de amor, um reino de paz, um reino de harmonia. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. E que nós tenhamos a devida fé, a devida resiliência para compreender a sua vontade, para aceitar esta vontade como a presença do bem em nossas vidas, evitando sempre um mal maior. O pão nosso nos dai hoje, o pão que alimenta o meu irmão que passa fome, o pão que socorre as famílias que estão em necessidade, mas o pão também que alimenta a nossa alma, que refaz as nossas energias, que renova os nossos sentimentos, que refresca a nossa mente. Pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós desejamos intensamente perdoar nossos irmãos. É com a humildade que se faz necessária no momento que nós reconhecemos tantas vezes as nossas dificuldades nesse processo do perdão.
E por isso pedimos à espiritualidade de luz, a Deus misericordioso, que nos auxilie, que nos socorra, que nos ensine esse exercício do perdão. E não nos deixes, ó Pai, cair na tentação do comodismo, da preguiça, da maledicência, do egoísmo. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal que muitas vezes advém das nossas próprias escolhas. Permita-nos, Senhor, viver, experimentar e espalhar o bem, hoje e sempre. Que assim seja.